Clima de tensão, desespero, tudo que há de mais tenso é o que o flamenguista está sentindo no dia de hoje, com toda certeza. E aí, eu ia fazer um vídeo, né, mais uma reação aí ao debate do vascaíno, do flamenguista contra 15 vascaíno. Falei, hoje não tem condição da gente falar de outro assunto que não esse jogo, né, da Libertadores, desse jogo da semifinal de Libertadores. Então, pela primeira vez, eu vou fazer aqui um pré-jogo, tá? Vamos aqui a ele. E também, depois eu peço que vocês, além de dar o like, se inscrever e tudo mais, digam aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês acharam que faltou, se acharam que não precisava. Então, me ajudem a construir esse formato aqui também. Não sei se eu vou fazer sempre, mas talvez para jogos maiores como esse, que para mim é o maior jogo que o Flamengo disputa desde a final da Libertadores de 2022. Vamos nessa, começando falando um pouquinho sobre o time do Racing. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não sou um estudioso do futebol argentino, não acompanho os jogos do Racing. Eu tô aqui falando sobre o que eu tenho visto a galera falar, né, quem acompanha mais e tudo mais. E o que eu entendi, né, tanto vendo essas coisas, quanto vendo o último jogo deles e tudo mais. A primeira coisa é que o Sousa não vai jogar. E ele é um jogador muito importante para esse time do Flamengo. Então, isso é um fator, claro que a gente, né, não torce pela lesão de ninguém, mas é o que vai nos ajudar, muito provavelmente, porque o Racing depende um pouco do Sousa para a criação de jogadas, né? E ele teve aí uma fratura no maxilar, e ao que tudo indica, né? A gente sabe que é difícil porque argentino pensa num bichinho que vai pro jogo, tá ligado? Assim, se precisar, os caras vão pro jogo. Então, eu não acho impossível do maluco aparecer lá com a máscara, com a cara enfaixada, com uma coisa assim e jogar. Mas, né, a princípio a gente acha que é difícil. É difícil que jogue, né? Realmente a lesão aqui, né, a imagem é até forte assim, o cara é bem inchado e tal. Então, o que tudo indica, não acredito que o Sousa jogue, mas também não acho impossível não. Outro, pra mim, principal destaque do Racing é o Adrian Martinez, né? O Maravilha Martinez, que é um dos artilheiros, empatado aí com o Flaco Lopes do Palmeiras, artilheiro da Libertadores desse ano. Então é um cara que o Flamengo tem que ficar de olho, porque tem faro de gol. Artilheiro a gente não pode brincar. E se o Flamengo tomar um gol nesse jogo, pode ser muito perigoso. Além de um gol levar para os pênaltis, né? Eu digo na questão do controle do jogo para o Racing, né? Porque a torcida vai fazer uma pressão absurda. E no que o Flamengo. Se eles verem o Flamengo sangrar, eles vão crescer mais ainda. Então, eu acho que é muito importante esse jogo ser um daqueles jogos que o Flamengo tem uma defesa muito segura. Talvez mais até do que ter um ataque. Óbvio que a gente quer que, se tudo der certo, o Flamengo ganhe de 1.000-0. Seria ótimo. Mas, em não conseguindo, eu acho que é muito importante ser um jogo de defesa muito segura. Porque quando o Racing não conseguir criar chance de gol, o time vai murchando, a torcida vai murchando. Mesmo eles sendo, cantam o jogo todo, e são argentinos, não sei o que. Isso acontece com qualquer torcida, em qualquer lugar do mundo. Se você precisa de um resultado e o resultado não acontece, e mais do que o resultado não acontecer, porque uma coisa é quando tá, pô, goleiro fazendo defesa, bola batendo na trave, chute toda hora. Se o Flamengo consegue amarrar o Racing, ter uma defesa segura, eu acho que o Flamengo tem muita chance de passar. Não só, obviamente, pelo resultado, porque se for 0-0, por exemplo, o Flamengo passa, mas por essa questão da pressão. Então, eu acho que anular o Maravilha Martinez, né, o Adrian Martinez, é muito importante. No geral, eu acho que o Racing vai vir pra cima. Pelo que eu vi também, o Racing não é um time de muita... como é que eu vou dizer? Muito bola no pé. Não é um time de criar muitas chances trocando passes, fazendo jogadas pelo chão. É um time mais de abafa, de bola na área. Mas é um time que tenta muito. Então chuta de fora da área, cruza de qualquer lugar. Então, assim, o Flamengo tem que estar atento o tempo inteiro. Qualquer lugar pode ser perigo. Até por isso eu acho que é tão importante ficar com a bola no pé. E a gente vai falar um pouco disso agora que a gente vai falar da escalação do Flamengo. Parece, né, segundo aqui o GE, que o Flamengo vai com a escalação, treinou pelo menos, com Rossi, Varela ou Royal, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saul, e aí pode ser ou Luiz Araújo ou Lino no lugar do Saul, Plata, Arrascaeta e Carrascal.
Só que só os nomes assim não dizem muita coisa. Então eu botei esses nomes em 2 campinhos aqui de como eu acho que pode ser a escalação, tá? Primeiro, essa aqui, que é o que eu acho que vai acontecer se essa escalação provável estiver certa, né? A gente tem sempre que lembrar que existe a possibilidade de chegar na hora e ser outra coisa, né? Mas eu imagino que vai ser aqui atrás tudo normal, né? Varela, Leléo e Alexandro. Dupla de volante, Pulgar e Jorginho, até porque a gente não viu até hoje o Felipe Luiz abrindo mão de uma dupla de volante, jogar com 2 volantes, basicamente fazendo a mesma função. Essa coisa de quem é o primeiro, quem é o segundo volante no time do Flamengo, basicamente não existe. O próprio Felipe já falou isso. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que ele vai mudar nesse sentido. Arrascaeta, como 10, né, como encaixe aqui. Luiz Araújo, e aí né, ou tem a opção de ser o Lino, né, como a gente viu aqui, ó. Aí seria Saúl, Luiz Araújo ou Lino. Eu imagino que se for jogar desse jeito, vai jogar Luiz Araújo ou Lino, e aí se for o Lino, ele viria para a esquerda, né, seria o Lino aqui, e o Carrascal do outro lado. Com o Plata de falso 9. Vou dizer, eu tenho alguns problemas com esse... claro que pode ser o Saúl aqui também, né? O Saúl jogando, a gente sabe que o Saúl, logo que veio, foi contratado para jogar aqui, né? Pelo menos era o que o Felipe dizia, jogar na posição que era do Gerson. Tenho minhas dúvidas se ele vai colocar o Saúl nesse lugar. Acho que se ele for com uma escalação de 4-3-3, ele vai com o Luiz Araújo, e aí de repente o Lino, né? Ou então o Lino aqui, o Carrascal aqui, alguma coisa assim. Eu gostaria de ver uma outra alternativa, que seria Luiz Araújo aqui, Carrascal de meia, tá? Luiz Araújo aqui, Carrascal... Na verdade, Luiz Araújo aqui. Essa talvez seja uma outra opção bem interessante. Dá pra fazer com o próprio Plata, botar o Plata pela direita, né? O Arrascaeta de falso 9. Eu acho que é jogo pro Arrascaeta jogar de falso 9. O Arrascaeta tá fazendo a temporada mais artilheira da vida dele. Criando jogadas. É o cara que mais tem faro de gol. Por que a gente não bota ele mais perto do gol? Ainda mais nesse momento que a gente tem um jogador que a gente confia pra fazer uma função de armação, que é o Carrascal. Eu acho que essa é a melhor opção, tá? Nessa formação, pelo menos. E aqui pode ser o Plata, como pode ser isso? Pode ser o Lino aqui e o Araújo aqui, pode ser o próprio Saúl, se ele quiser ele pode botar o Saúl aqui na do Plata, né? Então, eu gostaria de ver o time assim, dentro dessa escalação. Se formos jogar com um 10, um 9 de ofício, né, um centroavante, eu já iria com Arrascaeta no meio, né? Carrascal pode ser aqui na esquerda ou na direita, Carrascal acho que pode jogar nas duas. E aqui, de centroavante, eu vou falar pra vocês. É meio maluquice que eu vou falar. Mas eu iria com o Wallace Ian. E foi o errado aqui, mas tudo bem. O Wallace Ian, eu não lembro o número de cabeça do Wallace Ian, sendo muito sincero com você. Acho que é 64, né? Acho que é 64. Então, assim, por quê? Porque o Wallace Ian é um cara também faro de gol, personalidade. É claro que botar ele pra jogar na Argentina, uma pressão danada na semifinal de Libertadores, pode virar uma expulsão em 5 minutos de jogo, pode. É um risco que se corre. Mas eu acho que ele é o mais... É isso, que faz sentido pra jogar de centroavante. Eu não gosto do Plata de centroavante. Eu não gosto do Bruno Henrique jogando de centroavante. Juninho eu até gostaria de ver, mas eu acho que, pô, é quase sacanagem com o Juninho botar ele pra jogar esse jogo. Não joga o ano todo. Aí, Juninho, agora você vai pra uma fogueira na Argentina. Pressão absurda. Não gosto. Não acho que seja uma boa opção. O Ian tem um pouco disso, mas ele tem muito... Eu acho que o Ian tende a ser um jogador muito maior do que o Juninho no futuro, entendeu? Então, e personalidade, eu gosto muito do Wallace, além dele ser um cara mais fazedor de gol, que tem mais faro, né? Pelo menos na minha visão. E essa outra formação aqui, que já seria com outro modelo de jogo e que eu imagino que não vai rolar, não creio que o Felipe vá trocar a formação dele, como eu falei, ele é muito apegado aos 2 volantes alinhados e tudo mais, mas eu gostaria de ver, até porque, como eu disse, pra mim esse é um jogo que o Flamengo tem que ficar com a bola no pé, né? Tem que ficar trocando passe, tem que conduzir o jogo pra tirar a torcida do Racing do jogo, passar a ansiedade pro lado do Racing. E eu acho que uma escalação com Jorginho, Pulgar, Saúl, Carrascal, Arrascaeta, todo mundo junto, e principalmente todo mundo povoando esse meio de campo,
eu acho que tem tudo para ser muito interessante. É claro que tem algumas lacunas, vai faltar jogador para ocupar aqui, né? Óbvio que aí os jogadores podem cair, fazer essa movimentação, né? Tanto o Plata também, o próprio Arrascaeta, sair pelos lados, o Saúl em certos momentos cair mais pela direita, né? Os laterais subirem. Enfim, dá para fazer isso sem ser a posição natural do jogador, né? Mas é uma escalação de fato mais robusta no meio-campo. E eu acho que esse pode ser um caminho. Eu acho que esse pode ser um caminho pro Flamengo ganhar o jogo. Então, não sei, não creio, como eu falei, eu acho que a escalação vai ser essa aqui. Não Cunha, né? Aquela que eu mostrei inicialmente. Eu digo no sentido de como o time vai se postar em campo. Mas eu tô muito ansioso. Eu tô tenso pra esse jogo. Eu já não tô conseguindo raciocinar. Quero saber de vocês. Como vocês escalariam esse time? E agora tenho que falar, né, o meu placar. Eu acho que hoje é jogo pra 2-1 pro Flamengo. Jogo difícil, jogo sofrido, jogo maluquice, mas estaremos em Lima.